E Gilberto, lateral direito do Bahia, pode se mudar para o Cruzeiro? Especulação que começou nas redes sociais foi ouvir uma pessoa envolvida nas tratativas. E posso te assegurar que há quem o defenda dentro do Cruzeiro. Atleta já mais veterano, 33 anos de idade, o Gilberto não tem conseguido jogar na atual temporada como se imaginava, porque precisou passar por uma cirurgia de apêndice. Ele ficou de fora entre 16 de fevereiro e 11 de abril. Tem voltado agora, retomando e reconquistando sua condição de titular. Cruzeiro busca um lateral direito porque vai abrir mão do William. O contrato do William se encerra em dezembro, mas pinta uma proposta de razoável para boa. A tendência é que o Cruzeiro libere o William já na metade do ano. Em relação ao Gilberto, temporada atual de 8 jogos, nenhum gol e 3 assistências, muita força física, boa capacidade ofensiva, tem evoluído no sistema defensivo. Gostaria de saber a sua opinião, torcedor do Cruzeiro. O Gilberto seria uma boa aquisição para concorrer especialmente com o Cauã e com o Fagner, que hoje brigam pela condição de titular. Já uso o espaço para comentário para deixar a sua opinião. A noite de Copa ela é muito diferente, né? Copa Libertadores, isso aí eu falei aí desde o começo da transmissão que mexe com a gente demais. Então, você escuta aquela música da entrada, aí já arrepia e vem o Cruzeiro e faz um resultado mais do que importante. Acho que agora é uma campanha, se tivesse empatado com a Universidade Católica, pelo menos, era uma campanha perfeita, né? Mas é uma campanha muito boa dentro de um grupo bem difícil, 6 pontos em 9. Mesmo tendo 2 partidas em casa, o Cruzeiro que vai pegar a Católica fora e o Barcelona aqui, dependendo desses 2 jogos aí, você já garante uma classificação. Tudo bem que tem o Boca aí no meio dessas 2 partidas, mas é um Cruzeiro que assume a liderança no critério aí de desempate, que é o confronto direto, e aguarda o jogo desta quarta-feira entre Barcelona e Universidade Católica lá em Guayaquil. Então, foi um resultado muito importante. A atuação, eu concordo muito com o que o Arthur Jorge disse. As 2 equipes podiam jogar mais. Me surpreendeu até o Boca, que eu esperava muito mais do Boca por tudo que a gente tinha trazido aí, né? Os nossos comentaristas falaram, a gente acompanhando os jogos do Boca, de um Leandro Paredes dominante. Hoje aqui ele apareceu para brigar e para tomar um drible desconcertante do Matheus Pereira. Naquele toquinho ali que ele passa vazado. Ele fechou a perna, só que o Pereira deu o drible de jogar de um lado e pegar do outro. Então, eu esperava muito mais. Uma postura bem fraca, bem ruim e não sem merecer. O Boca sai com essa marca aí negativaça de não chutar gol em um jogo de Copa Libertadores. Muito pouco para um time e que é caro também, tá? O Riquelme tá lá pagando as suas contas lá e cada um com seus problemas, mas fez muito pouco esse time do Boca aqui no Mineirão. E o Cruzeiro brigou quando tinha que brigar, catimbou quando tinha que catimbar e construiu um resultado com uma grande jogada, que é o que a gente pede do Matheus Pereira nesses jogos, para chamar a responsa, e ele encontra um passe para o KJ, que dá uma assistência perfeita para o Neisser. E aí, como é bom ter um técnico que faz uma leitura de jogo como fez o Arthur Jorge. Quantos ali iam pro trivial, né? O antecessor aí era o Chico lá na frente, cruzamento e seja o que Deus quiser. Ele tira um volante, ele tira um atacante, viu ali o Arroio, até que estava bem, mas cansou. Então, isso foi um ponto importante também. Coloca o Bruno, que tem entrado sempre ligado, e o Neisser, que aproveita ali a chance criada pelo KJ com o Pereira e faz o gol, uma vitória mais do que merecida de um Cruzeiro que desta vez não caiu em pilha, não ficou nervoso. Contra a Católica isso aconteceu muito, já ficou uma lição ali daquele jogo, e olha que o adversário agora bem diferente em relação à Católica, até em termos de técnica e tudo mais. Eu, ao contrário daquele jogo com a Católica, né, se eu sair ali com um leve baque, hoje a gente sai daqui muito feliz pela atuação do Cruzeiro dentro do que o jogo oferecia. O Cruzeiro
foi soberano na partida e merecidamente conquista os 3 pontos para seguir aí nesta recuperação impressionante com o técnico Arthur Jorge. 9 jogos, 6 vitórias, 1 empate e apenas 2 derrotas, sendo que até agora o único jogo que saiu do roteiro foi a derrota para o São Paulo, porque no restante, o Arthur Jorge até falou sobre isso, o Cruzeiro não mereceu perder da Católica e o Cruzeiro jogou e criou para vencer o Goiás e acabou levando aquele gol no final, aquele golaço que o Goiás marcou. É seguir nessa pegada, os jogadores comprando a ideia do técnico e o Cruzeiro crescendo cada vez mais em desempenho e, por consequência, em resultado. Então, Arthur Jorge transforma o Cruzeiro em pouquíssimo tempo e o Cruzeiro vai colhendo aí neste trabalho de recuperação. Claro que sábado tem mais e tem que continuar remando, mas hoje dá para sair daqui muito feliz com a atuação do Otávio, muito seguro, um cruzamento que ele cortou, foi muito perfeito, sempre ligado para sair do gol. Então, garoto, acho que agora merece uma sequência. O Fagner, que acabou ficando com o amarelo e demorou também a entrar ali no primeiro tempo. Vem o Cauã Moraes para substituir, vai bem. A dupla de zaga perfeita. O Kaique, ofensivamente, às vezes falhou, mas defensivamente muito firme, como tem que ser. O meio campo do Cruzeiro podia ter jogado mais, o Valu destacou isso muito bem, mas em termos de entrega, tá todo mundo aí de parabéns. E uma assistência importante para o KJ. Teve uma outra chance e o goleiro fez uma defesa. O Neisser com o oportunismo ali para fazer um gol muito importante. Bruno Rodrigues entrando ligado. E Matheus Henrique entrou ligado também. Como tem que ser um jogo de Copa Libertadores. E o Cruzeiro merecidamente sai do Mineirão com os 3 pontos em uma noite especialíssima de Copa Libertadores. Então, hoje sim, dá para falar que quem entrou, entrou ligado, como tem que ser, e tem que agregar, ou pelo menos continuar o que os titulares estão fazendo. E o Cruzeiro pode comemorar bem, sabendo que no sábado tem outro grande jogo, aí sim, uma vitória diante do Atlético Mineiro, pode colocar o Cruzeiro na primeira página da tabela da Série A do Brasileirão, e aí ninguém tem dúvida que a recuperação ela está sacramentada e é continuar crescendo cada vez mais. Descansar, comemorar nesta quarta-feira e a partir de quinta-feira aí pensar no compromisso do sábado, quando o Mineirão vai estar maravilhoso mais uma vez. E o torcedor do Cruzeiro que veio aqui, parabéns a todo mundo porque cantou o tempo inteiro, foi um show à parte, tanto que bate aí um número muito interessante aqui no Gigante da Pampulha após a reforma, com a presença absurda da Nação Azul. Recuse comparação. Ô Edu Panzi, vamos seguir aqui no pós-jogo 7 Cabete para conversar mais com você, com o Fabrício também. Cara, o que foi primordial para essa conquista do resultado do Cruzeiro? Jogo duro, jogo brigado, mas o Cruzeiro conquista uma vitória daquelas, Edu. Eu acho que o espírito, cara. Eu acho que o espírito foi primordial, fundamental, ter a cabeça no lugar também. A gente já cantava pedra com 30 minutos do primeiro tempo. Esse jogo não vai acabar com 22 em campo, com 11 para cada lado. Vai ter expulsão. E teve, ainda no primeiro tempo. O Cruzeiro teve a cabeça mais no lugar do que o Boca. E a partir daí, o Cruzeiro soube jogar o jogo. Viu o Boca no segundo tempo tentando fazer o tempo passar, mas quando a bola estava rolando, o Cruzeiro fez de tudo para tê-la nos seus pés. E pressionando, empurrando o Boca. O Piquitito destacou aí as alterações do Arthur, mexeu muito bem, foi ousado, colocou atacantes, manteve jogadores importantes, Gerson, Matheus, Caio. E a jogada do gol sai dos pés desses dois últimos, Matheus e Caio, que já haviam tentado jogadas parecidas em lances anteriores. Pelo menos 2 ou 3 antes. A mesma coisa. Alguém chamou? Não. O Matheus buscando o Caio Jorge nas costas da última linha defensiva. E Cirilo, com pouco espaço, cara. A linha defensiva praticamente no início da grande área. E o Matheus achou o Caio Jorge em posição legal em todas elas. Ou seja, é o mérito do passador de saber o ponto certo na hora de tocar e a força certa de bater na bola. E o mérito do Caio Jorge de saber o momento certo de atacar essa linha para não ficar impedimento. E todas as vezes não houve impedimento. E na terceira ou quarta tentativa, agora me falha a memória,
O Matheus acha o Caio, mesma jogada. O Caio Jorge, ao invés de finalizar, como ele tentou nas anteriores, ele vê a presença do Neiser e mais um, acredito que o Bruno Rodrigues ou o Christian, dentro da pequena área. E aí ele faz o cruzamento, a bola passa do Bray e cai nos pés do Neiser para fazer 1-0. E o Cruzeiro seguiu sabendo jogar o jogo. Porque aí o Boca, ele não tinha mais o empate, ele tinha que sair pro jogo, mas o Cruzeiro virou o Boca. Começou a catimbar, começou a fazer o tempo passar, começou a fazer um jogo mais físico. Mérito total do Cruzeiro que soube jogar o jogo, soube jogar Copa, diante de um adversário que é especialista nisso. E o Cruzeiro foi nessa noite. E destaque de novo pro treinador, né? Que soube fazer a mexida no momento certo. E se você pegar os últimos jogos, 9 jogos sob o comando do Arthur Jorge, são 70% de aproveitamento, 6 vitórias, 1 empate, apenas 2 derrotas. Desses 9 jogos, são 5 jogos sem sofrer gols. E o Cruzeiro marcou gol em todos esses jogos. Se você tem 5 sem sofrer e marca em todos, pelo menos 5 você ganha. E o Cruzeiro ganhou 6. Então, é uma nítida evolução do Cruzeiro na temporada, é um passo muito grande que dá no grupo para classificação, não ficou para trás. Era muito importante vencer o jogo, seja da maneira que fosse, e foi de uma maneira muito difícil, e o Cruzeiro ganhou. Então, o torcedor tem que valorizar muito essa vitória. E Cirilo, num momento espetacular, porque o Cruzeiro já vinha de uma vitória num campo horroroso, em que teve que aprender a jogar o jogo, vence o Boca Júnior num jogo em que teve que aprender a jogar o jogo, 2 vitórias enormes, e tem pela frente agora o clássico na sua casa, no Mineirão, sábado, vivendo um grande momento. Não poderia ter cenário melhor para o Cruzeiro do que esse para enfrentar um clássico. Com certeza, Edu Panzi, estamos aqui no Pós-Jogo 7 Cabete. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.